Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christopher e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser visto ou quer ser relevante? É sobre isso que nós vamos refletir hoje na palavra. Então já de cara eu respondo essa pergunta para você. Deus nos chamou para sermos relevantes e não para sermos vistos. Tá, Cris, você quer falar isso, mas aonde que tá na palavra que Deus fala que nós não devemos ser vistos, mas sim nós devemos ser relevantes? Então aqui nós vamos já pro primeiro versículo, para a primeira passagem que fala sobre isso. Tá lá em João 7, do versículo 3 até o versículo 8. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vocês vão e eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não é chegado. Então aqui nós temos o primeiro ponto onde Jesus mostra pra gente que nós somos chamados para sermos relevantes e não sermos vistos. Jesus aqui está sendo ironizado pelos irmãos dele. E Jesus ele não é muito levado a sério pelas pessoas, principalmente pelos seus irmãos. Então eles meio que ironizam, caçoam dele, dizendo assim: olha, a gente está perto das festas. Os irmãos de Jesus olham para ele e falam assim: então vá para a festa, vá lá para a Judeia, onde acontece a festa, onde os seus seguidores e várias pessoas vão estar lá, e faça os seus milagres, porque se você ficar escondido, você nunca vai ser famoso e as pessoas nunca vão ver os seus milagres. Então Jesus ele é muito sábio no que ele responde. Ele diz: não é chegada a minha hora. Jesus ele gosta de responder isso: não é chegada a minha hora. Vários momentos ele diz isso. Nesse momento é onde a gente vê o primeiro ponto de Jesus mostrando pra gente que o foco não é ser visto, mas sim ser relevante. Jesus ele já fazia os seus milagres, mas não porque ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem: olha só, esse Jesus é o cara que faz os milagres. Óbvio que ele tinha a missão de as pessoas reconhecerem ele como Messias. Mas quanto tempo demorou para Jesus ele ser revelado como Messias? Quanto tempo demorou para Jesus estar pronto em vários pontos para que ele pudesse falar assim: agora é chegado o meu tempo? Para que Deus olhasse para ele e falasse: meu filho, agora é chegado o seu tempo. Agora é chegado o seu tempo de ser batizado, e eu dizer para você, ao abrir os céus: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E então o seu ministério se inicia e começa a fazer milagres. E em todo esse momento, Jesus sabia o momento certo de fazer porque ele tinha o Espírito Santo. Mas o principal é porque Jesus ele queria ser relevante e não ser visto. Todas as vezes que Jesus ele curava uma pessoa, muitas delas nem sabiam quem era Jesus ou não conseguiam vê-lo. Principalmente as pessoas que eram cegas, elas não faziam a menor ideia. Jesus ele fez isso com o cego Bartimeu e alguns outros cegos, onde ele cura eles, mas eles não viram quem curou ele. E eles saem dizendo: eu não sei quem me curou, mas me curou. Agora eu era cego e agora eu posso ver. É isso que eles trazem. E Jesus ele mostra essa humildade, porque o próprio Jesus falou que o maior no reino dos céus é o menor no reino daqui. Então é o primeiro ponto que nós temos de que Jesus, de que a palavra, ela fala para que nós não devemos buscar ser vistos, mas sim buscarmos ser relevantes. Tá, Cris, mas ok, a gente tem esse ponto, mas só isso de Jesus. Que mais? Ainda não me convenceu, então a gente vai para mais uma passagem lá em Marcos 5, 18 ao 20. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região de Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Então aqui a gente tem mais um ponto. Jesus ele vai lá e liberta o homem da legião. Aquela cena icônica de que Jesus ele chega e os demônios eles ficam loucos porque Jesus aparece e ele fala assim: permita que pelo menos que nós vamos então para aqueles porcos. Então Jesus fala: vamos para os porcos. Ele fica liberto e ele começa a ir com Jesus já. Jesus repreende ele falando assim: não, fica. Não venha comigo, preciso de alguém aqui, alguém que seja relevante, alguém que vai falar o que eu fiz, que dê testemunho disso. Aconteceu em Decápolis, as pessoas começaram a aceitar Jesus, começaram a conhecer a mensagem de Jesus e acredita-se que foi esse homem, que foi esse jovem. Jesus fala para ele: fica, porque eu preciso que você fale. Em nenhum momento, em nenhum dos evangelhos vai dizer o nome dele. A gente não sabe se é João, se é Bartimeu, se é Bartolomeu, se é... não sei. O objetivo não era ele ser visto, mas sim ele ser relevante no lugar onde ele estava. Jesus ele nos chama para sermos relevantes, não sermos vistos. O que acontece? Hoje, o mundo prega para nós que a única forma de você ser relevante
na sociedade é você tendo milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no TikTok, milhões de seguidores no YouTube, é você ter milhões de ovelhas, milhões de discípulos, e o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de ser relevante. Ser relevante é transformar vidas. Ser relevante é, se no meio de uma multidão, seu testemunho tocar a vida de uma pessoa e transformar uma pessoa, isso já é ganhar o melhor presente da vida. Por quê? Porque a própria palavra fala que Deus ele se alegra quando um pecador se arrepende. A palavra fala isso, que uma única pessoa que aceita Jesus já é o suficiente para ter uma festa do céu. Então, o porquê nós queremos sempre ser vistos? O mundo prega isso pra gente, que a única forma de nós sermos relevantes, a única forma de nós mudarmos a visão das pessoas é nós termos milhões de seguidores e sermos influencers de alguma forma. Mas não é isso. Ser relevante é, aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Aonde você estiver, uma pessoa pode ser tocada. Seja na sua igreja local, seja numa internet da vida, seja em outro país, seja na sua casa, seja no seu colégio, seja na sua faculdade, no seu trabalho. Ser relevante é quando a gente se dispõe a muito mais do que só os holofotes. Jesus ele vai dizer que o menor nessa terra é o menor no céu. Por isso que eu digo que o cerne do evangelho não é a gente aparecer. Deus ele permite muitas pessoas e é glória a Deus por isso. Não tô falando que TikTok, Instagram e redes sociais são uma coisa horrível que você deve parar porque não deve ter seguidores, enfim, não, porque isso mostra que o evangelho está chegando nas pessoas. A gente tem milhões e milhões de influenciadores, milhões e milhões de youtubers cristãos que estão levando a palavra de Deus e está chegando a milhões de pessoas. Mas a questão é, nós sempre temos que ter cuidado, porque sempre é a questão de ser visto, de aparecer, as pessoas vão olhar. Assim como aconteceu com Jesus, quando Jesus começou a ser visto, as mentiras começaram a aparecer pelo lado dele. As pessoas começaram a mentir sobre ele, ao ponto de ele se entregar por nós, mas tudo isso estava escrito, tudo isso ia acontecer, ele estava disposto a fazer isso. Mas quando a gente é relevante, muitas vezes a gente não vai ser visto, muitas vezes a gente vai ficar no backstage, a gente vai ficar por trás. E eu falo isso principalmente pela história da igreja. A gente conhece muitos nomes da história da igreja, como Martinho Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Billy Graham, Reinhard Bonk, nomes que são conhecidos da teologia, do evangelho, da igreja, que são referência para muitos cristãos. Mas e quantos outros que a gente nem sabe sequer a existência deles, que foram necessários para a igreja se tornar o que ela é hoje? Quantas pessoas durante toda a história da igreja não são conhecidas, não têm um nome exposto pra gente, mas que fizeram o trabalho de cuidar da doutrina da igreja pra gente poder chegar onde a gente está hoje? Isso é ser relevante. É muitas vezes você não colher, mas sim você plantar. Você ser aquele que vai fazer alguém chegar onde você não vai chegar. Fazer alguém poder pisar em lugares onde você não vai pisar. Ser relevante é isso, é você transformar uma vida ao ponto de você entender que pode não ser eu que vou fazer, mas a pessoa que eu tô cuidando, a pessoa que eu tô ajudando, a pessoa que eu tô sendo usado por Deus para transformar a vida dela, essa pessoa vai chegar lá aonde eu não consigo chegar. E aqui eu deixo um último versículo pra gente, onde ele vai dizer pra mim, ele vai resumir o como a palavra vê a questão de ser relevante e a questão de ser visto. Essa linha tênue entre essas duas situações, que muitas vezes nós confundimos ser relevante com sermos vistos, sermos alguém que tem uma influência sobre milhões de pessoas. O versículo em questão é João 7,18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Aqui eu vejo nitidamente um resumo do que é o evangelho. É não se vangloriar por si. Eu conheço de teologia, eu conheço o nome de todos os apóstolos, inclusive aqueles que não foram citados, eu conheço todas as cidades, e eu. Isso é uma forma de querer ser visto. Mas o ser relevante, ele fala, aquele que não se gloria em si, mas aquele que honra quem o tem enviado. Esse não contra mentiras, esse fala através do Espírito, e essa é a essência do evangelho. Muitas vezes a gente quer ser visto, a gente quer ser relevante sendo visto, mas muitas vezes o ser relevante é a gente ficar cuidando das pessoas sem ser visto, sem estar na frente de uma câmera, sem estar com um celular na mão muitas vezes. Quando a gente fala da palavra de sermos relevantes, se trata de transformar vidas. E eu te desafio e te convido junto comigo a gente ser relevante na nossa sociedade. A nossa geração ser uma geração relevante, não porque a gente aparece na frente de uma câmera, porque a gente tem facilidade em falar na frente num stories, mas sim porque a gente toca e transforma as vidas. Porque é isso que a gente está precisando hoje, de transformação nas vidas, e Deus ele tem chamado a nossa geração para isso,
para sermos relevantes, para sermos transformadores de ambientes. E é isso, galera. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e falou!